estamos no Julho Amarelo e não só neste mês, mas ao longo do ano, nós precisamos reforçar, né, qual o impacto das hepatites virais na nossa população. Então, por isso, a gente foi convidado para conversar um pouco sobre abordagens práticas das hepatites virais nas equipes de saúde da família, tá bom? Fiquem à vontade, podem fazer perguntas no chat e ao final da apresentação a gente pode debater alguma situação, tá bom? Bom, eu trouxe aqui inicialmente o nosso boletim epidemiológico das hepatites virais, que foi publicado em julho de 2025, até para a gente conhecer um pouco qual é o nosso padrão epidemiológico para essas hepatites virais, já que a gente vai fazer uma ênfase maior sobre hepatite B e C, mas não esquecer que ainda temos casos no Brasil de hepatite A, hepatite delta e hepatite E, tá? Bom, não perdendo o foco, o Brasil é um dos países signatários da Organização Mundial de Saúde e nós assumimos um compromisso de eliminação das hepatites virais como um problema de saúde pública até 2030, tá? Então, para isso, nosso objetivo como país, nação, uma redução da incidência de pelo menos 90%, tá? A redução da mortalidade pelo menos 65% e metas programáticas, diagnosticar pelo menos 90% das pessoas e tratar 80% das pessoas que têm indicação para o tratamento, tá? O programa Brasil Saudável, o novo guia para eliminação, que foi publicado em maio de 2025, exige, então, ações integradas e adaptadas às realidades territoriais do Sistema Único de Saúde, tá? Então, o que nós temos de informações epidemiológicas, e daí a importância da gente ter os dados registrados no SINAM, no Sistema Nacional de Notificação de Agravos Compulsórios. Então, de 2000 a 2024, o Brasil registrou mais de 800 mil casos de hepatites virais. E a distribuição desse perfil, a gente vai ver que é diferente por agente etiológico. Quase 42% foram diagnosticados, foram notificados casos de hepatite C. A maior fatia são de casos do sudeste e sul do país. Hepatite B, 36,6% dos casos. Hepatite A, 21,2%, 174 mil casos, com uma forte presença de norte e nordeste. E hepatite delta, 0,6% dos casos, que é mais hiperconcentrada no norte, mais especialmente na região oriental, da Amazônia Oriental. A balança da mortalidade, a gente viu que mais de 41% dos casos foram de hepatite C, mas quando a gente olha os nossos dados sobre mortalidade relacionadas às hepatites virais, a gente vê que 75% dos casos estiveram relacionados à hepatite C. Tá? Então, foram quase 50 mil óbitos nesses 25 anos, e a gente vê o impacto da hepatite C como causa contribuinte para esses óbitos. E a gente vai ver mais à frente que esses óbitos por hepatite C não são imediatos. Tá? Eles demoram décadas até o surgimento das complicações decorrentes da hepatite C. A citar a cirrose hepática, a descompensação da insuficiência hepática, o hepatocarcinoma. Então, o combate à hepatite C exige um rastreio agressivo para que nós diagnostiquemos essa infecção nas pessoas que vivem cronicamente infectadas. Já a hepatite A e B tem vacina. Então, a intensidade da ampliação da vacina como estratégia para redução da transmissão.
Bom, hoje, como é o cenário atual, quando a gente fala em hepatite A, o epicentro atual, a maior parte dos casos está no sul, centro-oeste, em especial nas capitais. Alvo demográfico, então, são homens jovens, e temos um alerta epidemiológico quanto a surtos urbanos, principalmente a partir dos últimos 5 anos. A gente vai ver mais à frente. Já a hepatite B, o epicentro atual está aqui na região norte, principalmente nas capitais. Alvo demográfico, então, são adultos de 50 a 59 anos, e a transmissão predominantemente sexual. De hepatite C, o epicentro atual, maior concentração de casos, sul e sudeste, é uma ameaça por mortalidade massiva, já que a gente viu que mais de 75% dos casos de hepatites virais, como menção, né, na causa básica do óbito, foi por hepatite C, e a maior taxa de detecção geral, 9, casos para cada 100 mil habitantes. E hepatite delta, a nossa preocupação está aqui na região norte, em especial na Amazônia Oriental, porque é uma co-infecção altamente regionalizada. E a gente vai ver que precisa ter uma pessoa infectada pelo vírus B, ou que aí vai ocorrer a superinfecção, ou ainda a co-infecção, ao mesmo tempo de hepatite B e delta. Bom, olhando aqui os nossos dados, hepatite A gente registra uma queda importante de casos de hepatite A até 2022, e a partir de 2023 um aumento, chegando a 2024 um surto, tá? Um salto de 54,5%, de 1,1 para 1,7 casos para cada 100 mil habitantes, tá? Em especial na região sul, sudeste e centro-oeste. Olhem só no centro-oeste, um aumento de 350% em relação ao ano anterior. O fenômeno urbano, então, geralmente, esses surtos têm ocorrido nas capitais, e aqui, olha, por exemplo, Curitiba versus Paraná. Enquanto a gente tem em Curitiba uma incidência, casos novos, de 31 casos para cada 100 mil habitantes, a média do estado é de 5,7. Então, 5 vezes maior. Florianópolis, olhem só, 13,5 em relação a 2, que é de Santa Catarina. Campo Grande, 17,2 para cada 100 mil habitantes, em relação ao estado, que é 6 para cada 100 mil habitantes. E Porto Alegre, 8,6 em relação a 1,8 casos para cada 100 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Então, não é uma crise estadual, é uma crise de epicentros urbanos. Então, uma mudança demográfica radical. A vacinação eliminou a doença na infância. A vacina para hepatite A está incorporada no nosso PNI há muitos anos, mas o vírus encontrou um novo nicho demográfico, em especial aqueles não vacinados, tá? Em especial homens adultos. E aqui a importância da transmissão fecal-oral e a transmissão sexual. Então, na queda de dados de incidência na infância foi 99,9% de 2014 a 2024. E daqui a gente registra a introdução da vacinação para o vírus da hepatite A no calendário vacinal. Ao passo que chega a 2024, 3 casos, uma razão de sexos de 3 casos em homens para cada 1 caso em mulher. Então, o perfil clássico, infantil, relacionado a saneamento básico, foi substituído por um perfil de comportamento urbano focado em homens jovens. Já para a hepatite B, a gente percebe um declínio nacional, em extremos regionais. Então, o Brasil mantém uma tendência de queda. Então, aqui de 2014 a 2024, a gente vê um decréscimo importante, tá? Uma redução de 36%. A gente chega a 2024 com uma média nacional de 5,3 casos por cada 100 mil habitantes,
porém a região norte ainda apresenta bolsões de alta endemicidade. E aqui a gente percebe, olha só, Porto Velho, capital de Rondônia, com 36,5 para cada 100 mil habitantes, 7 vezes a média nacional. Rio Branco, capital do Acre, um pouco mais que 6 vezes para cada 100 mil, 6 vezes em relação à média nacional, 31 casos para cada 100 mil habitantes. Então, das 27 capitais, 16 ainda operam com taxas superiores à média nacional, tá? Então, o que a gente também tem detectado, a maior carga da hepatite B deslocou-se para faixas etárias mais velhas ao longo da última década, refletindo infecções crônicas passadas e a eficácia da vacinação em jovens. Então, a gente está conseguindo diminuir e muito a incidência da hepatite B nos mais jovens, em especial por conta da vacinação, mas a gente está tendo diagnósticos tardios da hepatite B crônica, em especial na população, olha aqui, com 50 a 54 anos, tá? Geralmente já são com manifestações clínicas, tá? Mas há que se registrar que a transmissão sexual da hepatite B ainda é uma via importante, em especial aqui na região norte. Então, essa dinâmica da transmissão e vulnerabilidades, olhem só, quando a gente vai olhar os fatores de risco que podem estar relacionados à transmissão para a hepatite B, em 51,6% dos casos, a gente conseguiu epidemiologicamente relacionar a via sexual. Então, a predominância da via sexual exige forte integração das políticas da hepatite B com as redes de prevenção das ISTs e HIV. Então, daí a importância. Não é só vacinar, vacinou. Para o adulto, ofertar essa testagem regular, tá? Para aquelas populações que a gente consiga realizar a investigação sorológica, se a pessoa for suscetível ao vírus da hepatite B, revacinar, tá? A gente tem também 5% de casos de co-infecção de hepatite B e HIV, com picos de 6,6% na região sudeste. Já em relação à hepatite C, a gente teve um salto diagnóstico importante de 2014 a 2015, em especial por conta das estratégias de maior testagem rápida, melhores tratamentos para a erradicação da hepatite C. Só que a mudança dessa definição de caso para fins de vigilância epidemiológica causou um salto artificial, revelando a verdadeira carga oculta dessa doença. Então, quase 76% dos óbitos pelas hepatites virais, o vírus C é o principal relacionado, tá? E a nossa meta até 2030 é reduzir a incidência para menos de 5 casos para cada 100 mil habitantes. A gente chega a 2024 com 9,1 para cada 100 mil habitantes. Já da hepatite delta, como a gente já tinha relacionado anteriormente, a hepatite delta requer que esse indivíduo já esteja infectado previamente pelo vírus da hepatite B ou adquira a infecção conjunta dos dois vírus, tanto a hepatite B quanto a hepatite delta. Apresenta um padrão geográfico de hiperconcentração único no cenário nacional. E aqui a gente percebe um impacto, em especial aqui na região norte, estados da região norte, e com mais ênfase aqui na Amazônia Oriental. Tá? Quase 72,4% dos casos concentram-se na região norte. Tá? É uma mortalidade 0,9%, mas tem um impacto brutal em comunidades ribeirinhas e indígenas, populações tradicionais. Então, em síntese, a era das campanhas genéricas acabou. A epidemiologia mostra que o Brasil não enfrenta uma única epidemia de hepatite, mas múltiplas microepidemias simultâneas que exigem precisão tática.
da hepatite A tem um padrão comportamental, requer resposta a surtos urbanos, em especial homens jovens, e muito relacionado à via sexual. Tá? A hepatite B também, como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, assim como a hepatite A, mas acomete populações geralmente acima de 50 anos, que tem sido a maior casuística para diagnóstico. A hepatite C é uma carga crônica, requer busca ativa da população assintomática para evitar a mortalidade, já que tem um amplo impacto. E na hepatite delta, requer uma logística territorial com infraestrutura de saúde, em especial na bacia amazônica. Então, os próximos passos em relação a essa epidemiologia é uma microsegmentação, rumo a 2030. Tá? O Guia para a Eliminação das Hepatites Virais de maio de 2025 internaliza essa complexidade. Bom, e requer equidade e vulnerabilidade, integração com o Programa Brasil Saudável e combater as iniquidades em populações negligenciadas, a aceleração diagnóstica, com ampliação do rastreio direcionado baseado nos novos nichos demográficos e vigilância de precisão, com monitoramento em tempo real de epicentros urbanos, como as anomalias das hepatites A, de hepatite A nas capitais. Então, a meta até 2030 é alcançável. O SUS possui as tecnologias. O desafio agora é o direcionamento cirúrgico no território. E com esse contexto, eu apresento a vocês como é que a gente pode fazer esse guia prático para esse diagnóstico das hepatites virais. Então, a gente vislumbrou o cenário epidemiológico nacional a partir de cada um desses agentes etiológicos, e agora a gente precisa direcionar. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico, tá? Então, aqui são baseados nos dados e os nossos protocolos nacionais, tá? Bom, o que nós temos quando a gente fala em hepatite é uma inflamação, tá? Uma inflamação do fígado. A maioria das hepatites agudas são assintomáticas. A maioria é assintomática, independente se por tipo viral, se por tipo medicamentosa, tá? Porém, quadros sintomáticos, fadiga, náuseas, pode fazer febre, pode fazer icterícia, mialgia, e o quadro clínico é muito difícil, tá? Aí, quando ocorre a icterícia, pode suscitar a investigação da hepatite viral, mas existem outras condições e outros agravos que podem causar hepatite, até hepatite transinfecciosa, a exemplo da dengue. Leptospirose pode causar icterícia também, tá? As hepatites B e C, elas costumam ser silenciosas, então daí a dificuldade diagnóstica. Ao passo que hepatite A e hepatite E podem fazer formas agudas, sintomáticas, B e C podem cronificar, tá? E aí, esse indivíduo crônico, ele não vai apresentar sinais e sintomas. E por isso são consideradas infecções silenciosas, ocultas, tá? Que merecem uma investigação da população em geral, tá? Então, para isso, para nós chegarmos a esse diagnóstico, a gente precisa ter uma boa interpretação laboratorial. A regra de ouro: não existem manifestações clínicas exclusivas. O diagnóstico etiológico só é possível por meio de exames sorológicos e biologia molecular. A avaliação clínica, ela vai guiar o exame. Ela é imprescindível. Mas o marcador vai definir a resposta. Tá? Então, o que nós temos de arsenal diagnóstico no SUS? Tá? E aqui vai ser uma ênfase importante que a gente vai dar. Os testes rápidos, que são testes imunocromatográficos de fluxo lateral, são práticos, estão à disposição da atenção primária à saúde, não exigem equipamentos complexos, são ideais para a investigação inicial, podem ser utilizados para essa triagem de campo e ampliação de acesso, e são lidos visualmente e exigem um treinamento, sim, mas não são complexos.
e trazem importantes respostas para nosso contexto epidemiológico. Os imunoensaios laboratoriais, que são as sorologias, eles são realizados em soroplasma, geralmente são ELISAs, imunoensaios, tá? A quimiluminescência também oferece elevada sensibilidade e especificidade, tanto para a detecção de antígenos quanto para a detecção de anticorpos do hospedeiro. Os testes moleculares, aí aqui em especial, testes de ácido nucleico, que é o NAT, ou a reação em cadeia da polimerase, os PCRs, eles são essenciais para a detecção direta do DNA ou RNA viral. E aqui eles vão estar na nossa rede mais disponíveis em LACENS, tá? E aí a gente precisa direcionar quem são esses pacientes que vão necessitar dessa biologia molecular, geralmente para fins complementares, diagnósticos ou até de indicação para tratamento, tá? Então vamos uma a uma das hepatites virais. Então, quando a gente fala em hepatite A, é um vírus também, tá? Que tem o perfil da transmissão fecal-oral, então o consumo de água, alimentos contaminados, é um contexto importante para essa transmissão desse vírus. Então está relacionado a saneamento básico, pode estar relacionado à doença do viajante também, e nós temos uma ênfase também na transmissão sexual. E aí eu coloco para vocês a transmissão orofecal, tá? Na via sexual orofecal, tá? Então é um agravo agudo, autolimitado, tá? Na maior parte dos casos, porque ele pode evoluir com forma fulminante. A hepatite A pode evoluir com forma fulminante, em especial em adultos jovens, e daí o cuidado que a gente tem que ter nessa orientação, na identificação precoce desses indivíduos, porque pode ser necessário, numa hepatite fulminante, até listar esse paciente para um transplante hepático, tá? Ele é uma condição imunoprevenível, e daí eu coloco para os senhores e senhoras, provavelmente os que estão aqui nos assistindo, não foram vacinados para hepatite A, tá? E daí a importância, se você tiver como fazer essa investigação, se você tiver o anti-HAV IgG não reagente, é que você nunca teve esse vírus, essa infecção viral. Então você é suscetível e valeria a pena fazer a vacina. A situação não está disponível no SUS para adultos, tá? Exceto para gays e HSHs em alguns estados do país, exemplo de São Paulo, e para aqueles que estão em uso de PrEP para o HIV, profilaxia pré-exposição para HIV, é coberta pelo SUS, tá? A maior parte, então, dos nossos casos concentra-se em 0 e 14 anos, e o nosso marcador é a detecção do anticorpo, tá? Então, é o hospedeiro que vai produzir esse marcador após o contato com o vírus da hepatite A. É o anti-HAV IgM, tá? Ele geralmente começa a aumentar em torno de 2 semanas após o início do quadro clínico. Pode ter uma elevação aguda de alanino-aminotransferase, ALT, geralmente na primeira semana, que vai acontecer os pródromos, mialgia, dor abdominal, náuseas, vômitos, pode ou não surgir a icterícia, tá? Geralmente, a partir dessas 2 semanas de evolução, a gente consegue detectar o anti-HAV IgM, e para aqueles indivíduos que evoluem com boa resposta clínica, em torno de 3 a 4 semanas, a gente consegue detectar o anti-HAV IgG, que é o marcador que essa pessoa já teve hepatite A ou foi vacinada, tá? Então, a interpretação do anti-HAV reagente IgM é uma infecção aguda, tá?
A presença só do anti-HV IgG total reagente indica a memória imunológica, seja por infecção resolvida ou vacinação prévia, tá? E um ponto que eu já esquecendo, hepatite A não cronifica, tá? Então, esse indivíduo que, uma vez infectado, ele conseguiu resolver espontaneamente a infecção, ele é considerado curado e não vai pegar novamente o vírus da hepatite A até o presente momento, o que a gente conhece, tá? Eu falo isso porque os vírus, eles podem nos apresentar outros desafios, né? Então, até o momento, não é possível reinfecção pelo vírus da hepatite A, tá? Já a hepatite B é um vírus grande, é um vírus de DNA, tá? O perfil de transmissão, ele é, em especial, sanguínea, pode ocorrer também, e é muito importante essa via sexual e a via vertical também, tá? Ele é um vírus de DNA com risco elevado de cronificação. E aqui vem um destaque, gente. Vírus da hepatite B, ele se integra ao genoma do hospedeiro, tá? Antes, e eu sei que em alguns livros ainda consta essa informação. A hepatite B, uma vez resolvida, é considerado curado. Para fins moleculares e até de acompanhamento, hoje a gente não considera que esse indivíduo que uma vez soroconverteu, teve a infecção para o vírus B, soroconverteu, tem um anti-HBS, mas tem lá seu anti-HBC, que é um marcador, tá? Ele não é considerado curado, tá? Ele conseguiu resolver aquela infecção, porém, essa infecção ela pode reativar em algum momento da vida, tá? Então, o marcador principal aqui para gente para diagnóstico é a presença do vírus. E aqui a gente vai conseguir ter um importante aliado nessa detecção, que é a detecção do HBsAg, que é o antígeno de superfície, é uma partícula do vírus, tá? Ele vai indicar a infecção ativa e, se permanecer reagente por mais de 6 meses, ele define uma hepatite crônica. E olha que bacana. O nosso teste rápido disponível no SUS, ele é para detecção do HBsAg, tá? Então, HBsAg, reagente, define infecção. Aí eu preciso saber se ela é aguda ou crônica, tá? Como é que a gente vai saber isso? A gente vai precisar avaliar os outros marcadores das hepatites virais. O anti-HBC total, ele indica cicatriz sorológica, indica qualquer contato prévio com o vírus e pode permanecer para a vida toda reagente. Então, ele é um marcador de contato, anti-HBC. Uma vez que você já teve contato com o vírus da hepatite B, ele vai ficar positivo o resto da vida, tá? O anti-HBC IgM, como toda imunoglobulina M, é marcador agudo. Ele vai indicar uma infecção recente. Então, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Desculpem, caiu aqui a internet e a chuva. Então, bom, estava falando da hepatite B aguda. A presença do anti-HBC IgM reagente mais o HBsAg reagente, ele define como um indivíduo com hepatite B aguda, tá? Mas se o anti-HBC IgM for negativo, Júlio, eu tenho anti-HBC total, ele é às custas de IgG. Provavelmente a gente está diante de uma infecção crônica, tá? Porque o anti-HBC IgM, ele é um marcador que ele dura geralmente 4 a 5 meses ainda a titulação dele positiva. Mais que isso, ele já se transforma em IgG, tá? E o anti-HBS, ele é um anticorpo neutralizante, ele indica imunidade por
cura da infecção, e isso aqui é o que está nos nossos manuais, né? E eu faço a crítica que cura, hoje em dia a gente não consegue alcançar uma cura funcional, tá? Porque ele se integra ao genoma do hospedeiro, ou vacinação prévia, que é o que a gente espera que todos os indivíduos que façam a vacina para hepatite B soroconvertam para anti-HBs reagente, que isso vai garantir que esse indivíduo não seja suscetível a essa infecção, tá? Então, aqui um pouquinho da história natural dessa hepatite B crônica. Então, esse indivíduo, ele, uma vez infectado, ele tem uma alta replicação, altas transaminases, alto potencial de transmissão na fase 1 da imunotolerância. Na fase 2, uma reação imune, já tem inflamação hepática intensa, a maior progressão da fibrose. Ele pode ainda entrar numa fase que é o portador inativo, que é a soroconversão para anti-HBe, e diminui a replicação e até, às vezes, a detecção do DNA no soro do vírus da hepatite B, do soro do hospedeiro, ele é indetectável, tem baixo risco para cirrose e hepatocarcinoma. Nós temos ainda a fase evolutiva da hepatite crônica HBAG negativa, uma fase tardia com mutação viral, pode ter reativação com dano hepático grave e alto risco. E o HBsAg negativo, que é o ideal, que é baixa replicação, anti-HBC detectável, é o melhor prognóstico geral. Então, vejam o quanto a história natural da hepatite B, esse indivíduo ele pode andar nessas diferentes fases. E hoje a gente sabe que não necessariamente o indivíduo vai percorrer todas essas fases, tá? Então, dando uma ênfase, como é que a gente pode instrumentar isso na atenção primária? Então, a gente já viu o quanto é importante o diagnóstico do HBsAg, que o nome já diz. AG é antígeno, é o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. Então, o nosso teste rápido para hepatite B, ele detecta um pedaço, uma partícula, tá? Da parede viral, tá? Então, aqui nós temos, é um teste qualitativo focado na pesquisa da HBsAg circulante, tá? E como é que a gente pode fazer essa detecção, tá? Pode ser com soro ou com sangue mesmo, tá? Esses testes, eles geralmente têm 25 dispositivos, tem os capilares, lancetas, e um cuidado aqui, gente, a conservação entre 4 e 30 graus, tá? Não deve ser exposto ao sol, cuidado com a umidade, cuidado com o calor, tá? Então, passo 1 é a realização da asepsia e o preparo, tá? Limpar o dedo escolhido com álcool 70, aguardar completamente, realiza-se a punção digital, tá? O ideal é que seja com essa lanceta retrátil, para não ter nenhum acidente ocupacional, tá? Descartar a lanceta no Descartex e depois fazer a gota. Coleta com capilar, tá? Coloca dentro aqui do pocinho onde é realizada a reação, tá? Geralmente 75 microlitros de sangue, do capilar para o poço da amostra, aproximadamente 3 gotinhas, tá? Sem bolhas. Depois realiza-se a adição de tampão, geralmente é uma gota, tá? E é feito, então, a incubação da reação, tá? Iniciar o cronômetro imediatamente quando terminar esse passo, tá? E fazer a leitura entre 15 e 30 minutos, tá? Isso aqui é o teste Vicia, tá? Atenção, nunca fornecer laudo negativo antes de 30 minutos e nunca interpretar após 60 minutos. Então, tomar esse cuidado, tá?
não deixar o teste lá passar do tempo, não cronometrar, tá? E fazer a leitura pelo menos 30 minutos, tá? Não é esperar 15 minutos, já deu negativo, liberou. Calma, espera 30 minutos para você ter certeza, tá? Aí, olhem só aqui, quais são as possibilidades diagnósticas? A matriz de interpretação, tá? O C é o controle e o T é o teste, tá? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Ó, tá? O C é o controle e o T é o teste. É obrigatório sempre aparecer o C, tá? Que quer dizer que o nosso teste está funcionando, é a área de controle, tá? Se a área de controle apareceu tudo certo, tá dando certo, tá funcionando a nossa reação, tá? E se o T aparecer, é o teste, é o que a gente está avaliando. Aqui no nosso caso, HBsAg. Então, aqui eu consigo dizer que essa amostra é HBsAg reagente. Olha aqui do lado, nós temos a outra interpretação, tá? Só apagar aqui. Aqui tem o C reagente, então quer dizer que o teste está funcionando, mas olhem a área T. Eu esperei pelo menos os 30 minutos, tá? E não apareceu mais nenhuma listra. Aí aqui eu consigo dizer teste rápido para detecção de HBsAg não reagente, tá bom? Eu tenho que tomar cuidado, gente. Sempre olhar a letra C para ver se está funcionando o teste. Mas se acontecer, Júlio, como apareceu aqui do outro, nesse terceiro exemplo aqui, olha. Não apareceu nem o C e nem o T, ó. Nem o C e nem o T. Então, esse é um teste inválido. O que provavelmente aconteceu? Alguma coisa influenciou, não aconteceu a reação, tá? Aí a gente precisa ver, será se não foi a temperatura? Será se não foi o acondicionamento do teste? Será se a quantidade de tampão que a gente colocou foi inadequada, a quantidade de gota de sangue, tá? Aí a gente tem que refazer o teste, tá? Então, essa é a nossa interpretação da hepatite B. Então, aqui é o nosso fluxograma que o Ministério da Saúde nos recomenda, tá? Então, com a amostra de sangue, a gente realiza a testagem rápida para a detecção de HBsAg. Ela é válida? Que é usar a interpretação lá da área C, controle. Apareceu controle, é um teste válido. Então, é sim. O que eu estou avaliando no T? Tá? Ele apareceu a linha sobre a área teste, então é um resultado reagente? Se sim, eu vou coletar a amostra ou encaminhar o paciente para a complementação diagnóstica utilizando testes laboratoriais ou testes moleculares, tá? Por quê? HBsAg reagente, eu preciso fazer os outros marcadores sorológicos, tá? Não veio, Júlio, apareceu só o C, o T não apareceu, igual naquele segundo exemplo. Então, é HBsAg não reagente. Então, a amostra não reagente para hepatite B. Se eu continuo com suspeita, teve uma exposição sexual, teve uma exposição parenteral, um acidente perfurocortante, tatuagem, piercing, e a gente mantém a investigação, eu posso repetir daqui a 30 dias, tá? Tudo bem, vamos seguir. Então, esse é para hepatite B. E um outro ponto. Eu fechei o diagnóstico de hepatite B. O que eu faço com esse paciente? Nós temos dois caminhos. Eu vou até voltar o slide aqui, até para manter a nossa ideia aqui. A gente tem dois caminhos, tá? Se você tiver disponível, já faça logo
os outros marcadores das hepatites virais, tá? Que é o anti-HBS, o anti-HBC, IgM, que é para a gente poder ver se é uma hepatite B aguda, anti-HBC total, oferte a testagem para HIV, para hepatite C, sífilis, tá? Se for possível, também já faça ultrassom de fígado, que é o ultrassom de abdômen superior, tá? Já faça também alfa-fetoproteína, já avalie a AST, a LT, fosfatase, gama-GT, um coagulograma, que hoje a gente faz mais interpretação de TAP, TTPA e INR, tá? Se for possível. Se não for possível, nos municípios em que há CTA, SAI, tá? Centro de Testagem e Aconselhamento, ou Serviço de Assistência Especializada, tá? Hoje, a maior parte dos CTAs SAIs do Pará, eles realizam também o acompanhamento das pessoas com hepatites crônicas, tá? Encaminhe esse usuário ou esta usuária para fazer essas sorologias, essas investigações do CTA, tá? Tratamento para hepatite B, hoje no Brasil a gente não faz para todo mundo, tá? Existem situações quanto ao tratamento. Ela é da especialidade. Então, por isso que eu nem coloquei aqui, que às vezes eu acho que isso complica um pouco mais. O que a gente precisa? É diagnosticar. Diagnosticou, encaminha para o serviço de referência, tá? CTA SAI. Aqui no caso de Belém, a gente tem a opção Casa Dia, tá? Que é o serviço do município, tá? Que faz o atendimento das pessoas com hepatites virais. Então, qualquer pessoa com teste rápido reagente para hepatite B pode, e se residir em Belém, pode ser encaminhado diretamente para o Casa Dia, via regulação, tá? E o Casa Dia também recebe pacientes por demanda espontânea. Aí, encaminhamento e a testagem, tá? Já para hepatite C, e a gente viu a importância da testagem para hepatite C, porque ainda tem um impacto grande na morbimortalidade da nossa população. É um vírus de RNA, a transmissão é prioritariamente parenteral. A gente viu que a hepatite B, a transmissão, em especial sexual, mas a parenteral ela ocorre, sexual, vertical também, tá? Ela é altamente silenciosa e uma taxa de cronificação de 70% a 85%. É a maior responsável por casos de cirrose e transplante hepático no Brasil. Então, a regra de ouro da hepatite C, fazer a triagem com anti-HCV e depois confirmar com HCV-RNA. Essa triagem do anti-HCV, ela pode ser realizada tanto por teste rápido quanto por imunoensaio, que é a sorologia. Porém, ela tem um detalhe. Aqui na hepatite C, ela vai detectar apenas anticorpo. Quem produz o anticorpo é o hospedeiro. Então, a gente não vai estar diante de um pedaço, de uma partícula do vírus. É o anticorpo que é produzido pelo hospedeiro após o contato com o vírus, tá? Então, um teste rápido, ele não confirma a doença ativa. Então, daí a necessidade da biologia molecular, tá? Mas, uma vez que a gente fez a triagem, identificou quem é esse indivíduo que tem teste rápido ou anti-HCV reagente da forma sorológica, merece a investigação molecular, tá? Então, perfil clínico. A hepatite C aguda, ela tem evolução subclínica, é muito difícil esse diagnóstico, tá? A maior parte dos indivíduos são assintomáticos, e daí a importância da gente testar regularmente, tá? No imunorápido para HCV, aqui a gente usa 10 microlitros de sangue total, tá? É diferente do HBV. Amostras diluídas podem ocasionar falso negativo, tá? E a solução tampão são 3 gotas. Então, por isso que tem que olhar muito bem, tomar cuidado quando for realizar essa testagem rápida. Não misturar os tampões, tá? Cada caixa vem um tampão específico. O que é o tampão da hepatite B é um, da hepatite C é outro, da sífilis é outro, do HIV é outro, tá? E aqui,
são 3 gotas, tá? Para o anti-HCV. E o cronômetro é 10 a 15 minutos. Não interpretar após 20 minutos. Os resultados devem ser ignorados após esse teto, tá? E aí a nossa interpretação é igualzinha da hepatite B, tá? Tem a área T e a área C. A área C é o controle, T é o teste. Se as duas vierem bandas positivas, mesmo que fraquinha, tá? É resultado reagente. Então, eu tenho um teste rápido para hepatite C reagente, que detecta anti-HCV, tá? Se eu só tenho na área C uma fita, então é um teste rápido para hepatite C não reagente. Agora, se não aparecer listra na área C ou aparecer só na área T, é o resultado inválido. Eu vou ter que refazer a testagem, tá? E avaliar o que pode ter acontecido, tá? Com o nosso kit. Tudo bem? Então, aqui a nossa interpretação da hepatite C via teste rápido. Então, com a amostra sanguínea, eu vou realizar a testagem rápida que faz a detecção do anti-HCV. Eu avalio a área de controle. É um teste válido? Sim, é um teste válido. Aí eu vou olhar a área teste. Se veio a área teste reagente, ele é um indivíduo anti-HCV reagente e eu preciso encaminhá-lo para fazer o HCV-RNA, tá? E aqui a gente tem que explicar muito bem para o usuário, tá? Não está fechado o diagnóstico da hepatite C crônica. A gente só consegue dizer que ele tem anticorpo contra o vírus da hepatite C. Precisa fazer a biologia molecular para a gente saber se a pessoa está ou não infectada. Onde é que vai fazer isso, gente? Esse aqui a maior parte das equipes de saúde da família não conseguem fazer, tá? Dentro do seu território. Geralmente precisa encaminhar ou para o CTA-SAI ou para uma unidade de referência, tá? Aí lá, essa unidade vai coletar a amostra de soro desse paciente e geralmente quem faz aqui no estado é o LACEN, Laboratório Central do Estado, tá? Precisa preencher um BPA, que é uma ficha, né? A notificação, tá? E encaminhar para o LACEN. Aí veio o HCV-RNA detectado, confirma. Esse paciente está infectado para o vírus da hepatite C, tá? E esse indivíduo vai para o tratamento. Aí aqui é diferente da hepatite B. Toda pessoa diagnosticada com hepatite C, ou na sua forma aguda ou forma crônica, faz o tratamento integral no SUS, tá? Todos. E por isso que a gente vai fazer também essa identificação. Porque se essa pessoa, de 70% a 85% dos casos, cronificam, tá? Mas existem aqueles indivíduos que conseguem resolver espontaneamente a infecção para o vírus da hepatite C. Aí ele não vai precisar tratar, tá? Mas, se na área T de teste veio negativo, não apareceu nada, é uma amostra não reagente para anti-HCV, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico em menores de 18 meses, tá? Está no nosso manual, tá? E eu tenho visto algumas dúvidas diagnósticas. Hepatite B, se a gente fizer o teste para hepatite B em menores de 18 meses, como é detecção de antígeno, é válida. Agora, para hepatite C, que a gente está avaliando anticorpos, aí a gente precisa lembrar, pode ser anticorpo materno, tá? Então não fecha diagnóstico, não dá para usar teste rápido para hepatite C, não dá para usar teste rápido para HIV, não dá para usar teste rápido para sífilis, tá? Porque pode ser ainda anticorpo materno, tá? Então, da classe IgG, eles passam e pode dar um falso positivo. Então, se a mãe
já tem o diagnóstico de hepatite C, eu quero saber se passou para a criança. Não vai adiantar, tá? A gente vai ter que fazer teste molecular, que é HCV-RNA. E para a gente finalizar, hepatite delta, tá? Ele é um vírus defectivo, ele depende obrigatoriamente do antígeno de superfície, aquele HBsAg, como a gente mostrou, né? O vírus, a partícula viral do envelope viral do vírus da hepatite B, tá? E ele é altamente prevalente na região amazônica, tá? O gatilho diagnóstico. Então, toda pessoa com diagnóstico de hepatite B, a gente precisa investigar a hepatite delta. Como é que a gente faz? A gente precisa notificar e coletar essa sorologia, tá? O LACEN do nosso estado faz hepatite delta. Aí a gente precisa solicitar, tá? Ou se a gente está na dúvida se é uma superinfecção de hepatite B e delta, tá? Aí eu diagnostiquei hepatite B, vou atrás da delta, toda vez, tá? Aí a hepatite delta, a triagem é específica com anticorpos antidelta ou IgM, tá? Apresenta-se como co-infecção quando é adquirido simultaneamente com a hepatite B ou superinfecção. Aquela pessoa com hepatite B crônica adquire posteriormente o vírus da hepatite delta. Júlio, como isso pode acontecer? Infelizmente, é muito comum no ambiente intrafamiliar, tá? E aí a gente precisa entender os nossos contextos epidemiológicos, gente. E assim, alicate de unha, tesourinha, lâmina de barbear, tá? Até registro com compartilhamento de prótese dentária, compartilhamento de escova de dente, tá? Eu falo até para os meus pacientes tomar cuidado também com lâmina para fazer cabelo, barba, tá? Vírus da hepatite B ele pode permanecer na superfície até 7 dias, tá? E ele é altamente infeccioso e faz altas cargas virais, tá? E a hepatite E é um diagnóstico de exclusão. A transmissão é primariamente fecal-oral, tá? A infecção aguda, raramente ela cronifica, apenas relatada em imunossuprimidos, tá? Em áreas endêmicas, como o Brasil, a suspeita clínica, primeiro a gente faz a investigação da hepatite A, B, C, além do vírus Epstein-Barr e citomegalovírus, e posteriormente a gente faz a investigação de hepatite E. O marcador aqui é anti-HV IgM, que é utilizado para o diagnóstico, tem que fazer a notificação e aonde é que é feito? Também dá para ser feito via LACEN, tá? E uma sistematização, e eu recomendo fortemente que os nossos colegas médicos, enfermeiros, enfermeiras, tomem cuidado com a solicitação, tá? Sorologia da hepatite fica muito amplo. É melhor você colocar o que você quer. É sorologia para hepatite A, B ou C, aí seja específico. Se for para hepatite A, coloque pesquisa de anti-HV IgM, que é o foco na fase aguda. Sorologia da hepatite B, o que você quer? Geralmente a gente precisa do HBsAg, que a gente viu. Aí você tem o HBsAg, nós temos o anti-HBc-IgM, são os dois marcadores imprescindíveis para a investigação da hepatite B aguda, tá? Nós temos ainda alguns casos de hepatite B oculta, tá? O que é isso? São pessoas, indivíduos que às vezes têm um anti-HBc isolado reagente, anti-HBs negativo, HBsAg negativo. E aí precisa de uma investigação com biologia molecular, tá? Esses indivíduos eles devem ser encaminhados para os centros de referência, CTA, SAI, tá? Ou unidades de referência. E a hepatite C em 18 meses, proibido usar teste rápido. A gente vai usar o teste molecular, tá? Que é o HCV-RNA aos 3 meses de idade da criança, tá? Bom, aqui uma síntese
para a gente finalizar, então, vírus da hepatite A é transmissão fecal-oral, e aí eu coloco para vocês não esquecerem que dessa transmissão fecal-oral é principalmente pela água, alimentos contaminados, mas pode também ocorrer pela via sexual, orofecal, oral-anal, desculpa. O marcador agudo anti-HIV e IgM, ele não cronifica. E o marcador de imunidade é o anti-HIV IgG, tá? Para o vírus da hepatite B, a transmissão é parenteral, por via sanguínea, sexual, pode passar de mãe para filho, forma vertical. O marcador agudo é HBsAg reagente, que aqui podemos usar o teste rápido para hepatite B reagente com anti-HBc IgM. O marcador crônico é o HBsAg positivo por mais de 6 meses, e a gente vai ter que ter a detecção do HBV-DNA. Quem é o imune? É aquele indivíduo ou que foi vacinado ou que adquiriu infecção pelo vírus da hepatite B, clareou a infecção e desenvolveu o anti-HBs, tá? Ele é imune, ele não vai pegar de novo. Porém, se em algum momento da vida ele apresentar um quadro de imunossupressão, ele pode perder essa tolerância imunológica e pode reativar a hepatite B, tá? Então, merece um acompanhamento. E é por isso que nos hemocentros, a pessoa já teve hepatite B, não pode doar mais sangue, tá? Vírus da hepatite C, transmissão parenteral, sanguínea. A triagem, então, vai ser o anti-HCV, que aqui podemos ler como teste rápido para hepatite C, que é a triagem. A confirmação é através da biologia molecular, que é HCV-RNA, e não gera memória protetora. Tem tratamento pelo SUS gratuito, tá? E pode pegar de novo, gente, então ainda tem isso. Educação para os nossos pacientes. Uma vez tratado a hepatite C, curado, ele pode pegar novamente, tá? E hepatite delta, transmissão sanguínea sexual, o marcador agudo é o anti-HDV IgM, precisa ter o HBsAg reagente, o marcador crônico é altíssimo na superinfecção, então tomar cuidado que a chance desse paciente evoluir para cirrose é muito maior, tá? E não tem marcador de imunidade. A hepatite E é fecal oral zoonótica. O marcador agudo é hepatite E, tá? É o anti-HIV IgM. E raramente cronifica, só nos casos imunossuprimidos, tá?